Olá, queridos, aqui quem fala é o pastor Silvio e estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos as lições do Pentateuco para os nossos dias, sobre o tema liberdade, e hoje tendo a alegria e a felicidade de alcançarmos a última lição, a lição de número 13, que tem por título: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Esta lição tem por finalidade falarmos um pouco daquele que foi o grande líder Moisés nos seus últimos atos, como o grande líder que ele foi para toda a nação de Israel, e por que não dizer para todo o Pentateuco, e por que não dizer para toda a Bíblia, posto que todos os outros livros da Bíblia de alguma forma estão fundamentados nesses primeiros 5 livros dos quais Moisés foi o autor. Então, nesta última lição do trimestre, estudaremos sobre os últimos anos de vida de Moisés e a transição da liderança para Josué. Vamos aprender lições preciosas para a nossa vida e também sobre a importância de deixar um legado para as gerações futuras. Sobre isso, vale a pena ler o capítulo 31 de Deuteronômio, nos seus primeiros versículos, quando nós vamos ver Moisés encorajando todo o povo. Diz assim: passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, mediante essa leitura bíblica que dá embasamento a esta lição, eu convido a você a vir junto para este tempo. O primeiro tópico da lição tem por título Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Como vimos na lição anterior, o livro de Deuteronômio é muito mais que uma simples repetição da lei. O livro também narra o ocaso da vida de um dos maiores personagens da história bíblica, Moisés. Sem dúvida, podemos dizer que Moisés foi um personagem paradigmático na história bíblica. A partir dele, faz-se a transição entre o momento do patriarcado em Israel e o restante da história do Antigo Testamento. Com efeito, é a partir da morte de Moisés que todo o restante da história de Israel no Antigo Testamento se desenvolve, quer seja através da narrativa dos livros históricos e proféticos, quer seja por meio dos livros poéticos e da literatura de sabedoria. Então veja como Moisés marca a história bíblica, porque a partir dele todos os outros foram fundamentados, principalmente o Velho Testamento. Desse modo, é através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas balizaram suas próprias ações dos seus reis como boas ou más. Ou seja, o Pentateuco passou a ser o balizador do certo e do errado no que diz respeito ao comportamento dos reis. Os profetas tinham consciência da desobediência e da quebra da aliança com Deus, tendo como base os escritos de Moisés, especialmente no livro de Deuteronômio. Assim, eles pregavam a palavra de Deus, que Deus traria juízo sobre aquela nação pecadora, com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e ensinar. Então veja a profundidade, a importância, a proeminência dos escritos de Moisés. Não obstante, com o tempo de todo ser humano neste mundo, era chegada a hora de transferir a liderança do povo de Deus para um sucessor. Moisés agora precisava passar a liderança para um novo líder.
a fim de que o povo de Deus pudesse, enfim, entrar e conquistar a terra prometida. Então, a gente vai perceber que, por mais longa, duradoura que tenha sido a vida de Moisés, a influência de Moisés, como tudo na vida, chega a um fim, e chegou o momento também, Moisés, experimentar o momento da transição. Ele precisava agora passar a liderança para outro líder. Não custa lembrar aqui que toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Claro, com exceção do próprio Moisés, Caleb e Josué, que viria a ser o seu sucessor. Chegou o momento então em que seria necessário que o grande líder de Israel saísse de cena. A esta altura ele contava 120 anos de idade. Mas não havia perdido o vigor, entretanto o Senhor dissera que não permitiria que ele entrasse na terra prometida. O Senhor disse a Moisés desta forma: portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. Está lá em Números capítulo 27, 14. Portanto, o grande líder sabia que Deus não lhe permitiria passar o Jordão com o povo e, consequentemente, não entraria em Canaã após guiar o povo por 40 anos. Então foi algo que Moisés precisou deixar a liderança do povo, não por limitações físicas, de idade, de saúde, foi algo realmente determinado pelo próprio Deus, por vontade de Deus. Contudo, podemos aprender aqui muito sobre a importância de se deixar um bom legado. E sobre isso falaremos no segundo tópico. O segundo tópico tem por título um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra. Podemos aprender nesse contexto de transição várias lições importantes. Desejo aqui ministrar algumas delas. Primeiramente, o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus narrado no livro de Juízes é justamente o fato de que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos olhos. Assim, o Senhor deseja que o seu povo caminhe, com uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com ele. Não obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Cabe aqui uma pergunta: você é fiel ao seu líder? Então a gente aprende na transição de Moisés para Josué a importância da manutenção do líder do povo. E a gente percebe que a liderança é algo estabelecida pelo próprio Deus. Por isso também tem um peso muito grande espiritual. Se levantar contra qualquer liderança instituída pelo Senhor não é benéfico para ninguém. E isso traz sérias consequências. Até porque quando nós não estamos embaixo de liderança, nós nos tornamos pessoas vulneráveis. De um modo geral, todos nós, de alguma forma, precisamos estar obedecendo embaixo de uma liderança. A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés fez todo o possível a fim de capacitar Josué e seu povo a entrar nela. Que fidelidade e lealdade ao Senhor! Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e o prestígio que tinha, mas em cumprir fielmente a missão que recebera do Senhor. Muitas pessoas ficam apegadas ao poder e ao prestígio, até mesmo, infelizmente, entre o povo de Deus. Mas temos que focar na missão, pois a glória é sempre de Deus e não nossa. Moisés era focado na missão e não na glória pessoal. Eu fico pensando aqui que muitos de nós, no lugar de Moisés, ficaria revoltado, chateado, frustrado, simplesmente porque Deus não permitiria entrar na terra. No entanto, em nenhum momento isso abalou a fidelidade, o zelo de Moisés, em nenhum momento, porque o compromisso dele era acima de tudo com Deus. A terceira lição que destaco é a resiliência e perseverança desse grande líder.
Moisés foi leal ao povo que muitas vezes o criticara, rebelava-se e até mesmo mentia contra ele. A resposta que podemos alcançar para tão nobre atitude é que Moisés era fiel ao Senhor e por esta razão também era fiel e leal a Israel, deixando-nos um grande legado de fé, persistência, fidelidade, lealdade e obediência. Nós vamos ver na história tantos exemplos aí de atitude negativa do povo que Moisés liderava e liderava com tanto amor, com tanto zelo e dedicação. Muitas vezes o criticava, muitas vezes se rebelava contra ele, mas que, no entanto, nada disso o fez desistir de cuidar do povo com todo amor. Isso sim é um exemplo de legado, de fé, de persistência, fidelidade, lealdade e obediência para todos nós. A última lição que destaco aqui é a disposição de ânimo de Moisés. A Bíblia nos revela que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensinou que os mansos herdarão a terra. Moisés apresentou um novo líder para o povo, anunciando que Deus escolhera Josué para liderá-los. Em seguida, encorajou seu sucessor diante de todo o povo, quanto aos seus novos desafios e responsabilidades, mas assegurou da presença e da proteção do Senhor em sua vida e jornada. Depois comissionou a Josué, impondo-lhe as mãos, confirmando diante de toda a nação a liderança espiritual sobre ele. Josué, de agora em diante, seria o novo líder que conduziria o povo para a entrada na terra prometida e para a vitória contra os inimigos. No próximo tópico, nós aprenderemos um pouco mais sobre esse legado. O terceiro tópico da lição tem por título Deixando um legado de exortação à obediência e à lei de Deus. Por conseguinte, Moisés entregou uma cópia da lei escrita aos sacerdotes e aos levitas. As duas tábuas da lei ficavam do lado de dentro da Arca da Aliança, enquanto que a cópia da lei ficava junto a ela. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os levitas deveriam ler a lei na presença de todo Israel. O legado para as próximas gerações, por exemplo, em um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo expressamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho e deitando-as, e levantando-as. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Assim fica clara a preocupação do grande líder em manter firme a chama da obediência e do amor a Deus pelas próximas gerações. Como a palavra de Deus deveria ser central. Essa preocupação se dava justamente porque Moisés conhecia o coração do povo e antevia que, infelizmente, este não tardaria em se entregar à idolatria. Assim, para ficar claro o testemunho entre Deus e o povo, o Senhor Deus ordenou que Moisés escrevesse um cântico, que está lá no capítulo 32 de Deuteronômio, e que ensinasse a Israel. Fica claro que o cântico, juntamente com a lei, seria uma espécie de testemunha contra eles mesmos nos dias vindouros, quando Israel abandonasse o Senhor. Por fim, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande líder Moisés. O texto afirma que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel, Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. E eu e você também podemos ser. Basta obedecermos e santificarmos continuamente a nossa vida ao Senhor. Quero concluir, para pensar e agir,
alguns tópicos, algumas aplicações em nossa vida. O primeiro, ao anunciar Josué como o seu sucessor, Moisés adverte a nação pela última vez, transmitindo confiança ao povo. Líderes e entes queridos vão e vêm, porém a palavra do Senhor deve estar sempre presente, guiando o seu povo. Esse é o primeiro ensinamento para nós. Por mais proeminente, por melhor que seja, os líderes que passam pela nossa vida, os entes queridos, mas a gente não pode abrir mão da eternidade da palavra. Tudo passa, mas a palavra sempre permanece. Segundo, na medida em que nos comprometemos com Deus em obediência, não importarão os obstáculos. Ele sempre trabalha em nosso favor, abrindo caminhos. Não temos desafios. Mantenha os olhos em Deus, Ele é o Deus do impossível. Então a gente aprende que todos os obstáculos que Moisés passou com o povo, mas quando Deus está na frente, nós precisamos seguir sempre firmes, porque Ele é o Deus do impossível, que abre caminho, mesmo que em meio ao mar. Terceiro, embora Moisés tenha sido um grande líder de Israel, ele era apenas um instrumento. Por maior que fosse a sua capacidade, sempre foi Deus quem realizou todos os milagres por intermédio dele. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus, mas a glória e o louvor somente pertencem ao Senhor. Deuteronômio encerra se lembrando-nos daquilo que era o principal feito no ministério de Moisés. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. Quanto mais intimidade desenvolvermos com Deus, mais impactante a nossa vida será. E por fim, antes de dar sua primeira ordem ou seu primeiro passo como novo líder de Israel, Josué não renunciou à sua missão, porque ouviu da parte de Deus que este jamais o desampararia. Portanto, ouvir a voz de Deus sempre será essencial em nossa missão. E assim eu termino esta lição, muito grato a Deus e orando para que ela seja mais um instrumento de edificação da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.